Vamos ler então Romanos, capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vou fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos nesta manhã para estudarmos, Senhor, mais uma doutrina bíblica. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, Senhor, por Jesus, seu Filho. Nos conceda as suas misericórdias para este dia, podermos guardar para o Senhor. E que o Senhor fale, Senhor, conosco nesse momento, por esse estudo bíblico. Que o Espírito Santo nos conduza para que nós façamos tudo, Senhor, conforme, meu Deus, a sabedoria bíblica. Falemos aqui assim, que o nosso coração possa receber a palavra, Senhor, em nome de Jesus. Seja louvado, glorificado o seu santíssimo nome. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos e agradecemos a Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar, eu quero estudar o capítulo da perseverança dos santos, e, se for possível, já entrar no outro capítulo, que é a segurança da graça e da salvação, olhando, quem sabe a gente consiga 2 parágrafos ainda, né? Mas vamos ver, né? Então, sobre a perseverança dos santos, os irmãos observarem bem a questão aqui do sumário, está bem localizado depois das doutrinas, né? Falando de Cristo mediador, né? Já falamos do livre-arbítrio, chamado eficaz, justificação, adoção, santificação, que são as bênçãos, tendo o Espírito Santo nos chamado, são as bênçãos que nós recebemos quando nós cremos, né? A justificação, a adoção, a santificação. E nós estudamos já sobre exatamente o que acontece conosco quando Ele nos chama, que são as 2 doutrinas, né? A fé e o arrependimento. E isso nos leva à prática das boas obras, que nós já estudamos aqui, que são aquelas prescritas na Palavra de Deus, né? E aí nós, de forma muito lógica, nós vamos falar agora sobre a perseverança dos santos, que é uma doutrina que, vamos dizer assim, se você responde à questão, se você já foi chamado pelo Espírito Santo, você já creu, já se arrependeu, já recebeu todas essas bênçãos, olha só, já foi adotado, já foi justificado e já está sendo santificado, você será glorificado? Né? Porque a glorificação, lembra que Paulo diz aqui, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, é o final, né? A glorificação. Então, a pergunta que se faz agora é, se você já foi chamado, você creu, se arrependeu dos seus pecados, e você já recebeu as bênçãos da justificação, está sendo santificado, necessariamente você será glorificado, ou você pode cair pelo meio do caminho e perder todas as bênçãos, né? E, enfim, para o inferno depois. Será que é assim? Como é que é? Né? Então, vocês sabem que tem visões diferentes sobre isso, mas para nós importa é o que a palavra de Deus diz. E eu quero logo dizer que, claramente aqui, pelo que Paulo diz, isso é impossível que aquele que foi realmente predestinado, chamado, justificado, e está sendo santificado, evidentemente que isso aí é o resultado de todas essas bênçãos anteriores, ele não seja glorificado. É impossível que ele deixe de ser glorificado. Então, só esse texto aqui já responde que não perde a salvação, que vai perseverar, que vai chegar lá, né? Então, esse é o assunto que nós vamos falar de hoje sobre a perseverança dos santos, irmãos. Então, vamos começar, né? Vamos ler a confissão, e como eu tenho feito nos últimos encontros nossos, sem detalhar demasiadamente, mas dar aquilo que é a essência de cada parágrafo, né? Vamos ler então o primeiro parágrafo, que é bem grande, sobre a perseverança dos santos, irmãos, capítulo 17. Diz assim a nossa confissão de fé: aqueles a quem Deus aceitou no amado foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito e receberam o dom da preciosa fé dos seus eleitos, não podem nem total nem finalmente cair do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim e serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento,
pelo que ele os gera e ainda os alimenta em fé, arrependimento, amor, alegria, esperança e todas as graças do Espírito para a imortalidade. E apesar de muitas tempestades e inundações surgirem e combaterem contra eles, contudo, estas nunca poderão tirá-los dessa fundação e rocha, em que pela fé eles estão firmados. Não obstante, por causa da incredulidade das tentações de Satanás, a sensível visão da luz e do amor de Deus pode estar por um tempo nublada e obscurecida para eles, mas ele ainda é o mesmo, e eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação, onde gozam de sua herança adquirida. Eles estão gravados na palma de suas mãos e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Amém. Então, bom dia, irmãos. Mas, Isabel, se você quiser sentar aqui para ficar mais perto de nós. Aí, irmãos, pode vir por aí. Obrigado. Então, a pergunta, né? Vou fazer a pergunta de novo, até que as irmãs chegaram agora, elas já não perderem nada. Aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo, que, portanto, creram e se arrependeram dos seus pecados, e receberam as bênçãos da justificação, adoção, justificação, estão sendo santificados, necessariamente eles serão glorificados, que a glorificação é no final, né? Eles vão receber a bênção final de irem para o céu e de terem uma libertação completa do pecado, onde lá na glória, reinar com Cristo, ou eles podem cair no meio do caminho e se perderem para o inferno depois, né? Qual é a resposta a essa questão? Segundo o que eu li aqui para vocês, de Romanos 8:30, é impossível que aqueles que foram chamados e receberam a bênção da justificação não cheguem no céu, né? Eles necessariamente vão chegar no céu. Por quê, irmãos? Porque isso não depende, em última instância, deles, mas depende de quem? De Deus, né? Então, quando Paulo diz aqui, e aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, veja que Paulo está falando das ações de Deus, né? Que Deus é que age, então Deus é que predestina, ou seja, Deus escolhe, Deus dá um destino para os seus, né? Elege para o destino, elege para a salvação, para que eles sejam redimidos. Ele, de fato, chama essas pessoas na história da vida delas, né? No momento, uns são chamados crianças, outros são chamados adolescentes, outros são chamados adultos, outros lá já na velhice, outros já no leito de morte, mas vão ser chamados, né? E aí, na hora que eles são chamados, eles são justificados. Eles creem, eles se arrependem, e eles então serão glorificados. Tudo isso são atos de Deus, é como uma corrente que você não pode separar nenhum elo dessa corrente, né? Então, um elo levará o outro elo e assim por diante. Então, nós dizemos que não. E a confissão aqui nossa, baseada exatamente nessa verdade, ela diz assim, né? Aqueles a quem Deus aceitou no amado foram eficazmente chamados, santificados pelo seu Espírito e receberam o dom da preciosa fé, seus eleitos não podem nem total, nem finalmente cair do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim. Veja que ela coloca aqui da seguinte maneira: não podem nem total, nem finalmente cair do estado de graça. O que é total e finalmente? Bom, eles podem cair. Os crentes, eles podem ter quedas. É só não lembrar de quem, né? De Davi no Antigo Testamento e de Pedro no Novo Testamento, né? Então, o que nós dizemos? Não é que eles não possam ter as quedas, eles não possam cair até em pecados muito graves, né? Mas eles não podem cair, observem bem, total nem finalmente, ou seja, total de respeito à apostasia total. É assim, a pessoa, ela está aqui conosco na igreja, aí ela aparentemente é crente, confessa Jesus, mas chega no momento que ela vai se afastando, que ela se afasta totalmente, que é a apostasia da fé. O que é a apostasia que fala lá em Hebreus? É quando a pessoa totalmente
afronta Cristo, pisa no sangue de Jesus, ela realmente não quer mais saber. E aí é total e finalmente, né? Ou seja, não tem mais volta, ela vai se perder. Acontece isso com pessoas que estão nas igrejas, acontece, só que esses nunca foram realmente crentes, né? Eles tinham uma aparência, eles tinham uma aparência de fé, mas eles nunca foram realmente crentes. Agora, quem realmente é crente pode até cair, não deve cair, nós devemos evitar isso, né? Claro, mas eles vão retornar, eles vão se arrepender, eles não vão cair total, nem finalmente, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, pelo que ele gera ainda e os alimenta em fé, arrependimento, amor, alegria, esperança, todas as graças do Espírito para a imortalidade. Ou seja, o Espírito Santo continua, ele não só regenera, mas ele continua nos nutrindo e movendo o nosso coração, nos nutrindo, nos dando arrependimento, nos fortalecendo a fé, nos dando arrependimento, amor, alegria, esperança e todas as graças do Espírito Santo. Ele não nos abandona. Então, se fosse por nós cairíamos, mas é por causa dele, ele vai, digamos assim, não desiste de nós, né? Aqueles que ele escolheu, que ele chamou, ele vai perseverar, há uma perseverança, digamos, do Espírito Santo, em que ele vai nos acompanhar e se nós cairmos, ele nos levanta, ele nos instrui, tá bom? Então, ele não vai depender, por causa do fato de que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, isso não vai acontecer, ou seja, a apostasia total, final, de um cristão verdadeiro, de um eleito de Deus, de um predestinado pelo Senhor, né? Apesar, diz a confissão, de muitas tempestades e inundações surgirem e combaterem contra eles, né? Isso acontece. Ele passa por momentos de dúvida, passa por momentos de fraqueza, pode passar. Ele passa por momentos em que, como diz aqui, por causa da incredulidade das tentações de Satanás, diz a confissão, a sensível visão da luz e do amor de Deus pode estar por um tempo nublada e obscurecida. Se nós cedermos às tentações e cedermos às tentações da nossa própria carne e do diabo e nos levarmos pela incredulidade, né? E essa visão de Deus vai ficar obscurecida, nós vamos passar momentos difíceis, nublado e obscurecido para eles, mas ele ainda é o mesmo. Ele quem? Deus. Pode acontecer de nós passar momentos ruins na nossa vida espiritual, mas ele continua sendo Deus e eles terão certeza de estarem guardados pelo poder de Deus e para a salvação, onde gozam de sua herança adquirida, eles estão gravados na palma de suas mãos e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Então, com certeza, eles vão ser resgatados desse estado, Deus não vai abandoná-los, mas Deus vai conduzi-los novamente, né, não vai deixar que eles se percam, mas eles serão conduzidos até a herança final. Bom, meus irmãos, então como é que a gente pode, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, tá? Como é que a gente pode resumir este parágrafo aqui? Esse parágrafo traz essa pergunta: um verdadeiro crente pode cair da fé definitivamente e ir para o inferno depois, né? Então, podemos resumir aqui: um verdadeiro cristão perseverará com certeza por causa do propósito de Deus. Tá bom? Vocês podem resumir assim, né? Vou repetir aqui. Um verdadeiro cristão perseverará com certeza por causa do propósito de Deus, né? Se vocês quiserem anotar, podem anotar, né? Repetir aqui, né? Um verdadeiro cristão, ele perseverará com certeza, né? Por causa do propósito de Deus, né? Vamos lá, meus irmãos, segundo parágrafo. Diz assim a nossa confissão: esta perseverança dos santos depende não do seu próprio livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, que flui a partir do livre e imutável amor de Deus, Pai, sobre a eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo e da união com Ele, da promessa de Deus, da permanência do seu Espírito e da semente de Deus dentro deles, da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Tá?
Eu quero ler com vocês, já li aqui o 8:30, né? Vamos aproveitar e vamos ler o 9:11, Romanos 9:11. 9:11 e 16. Eu peço para os irmãos, eu não vou ler todos os versículos, né, que são muitos, vocês leiam, eu sempre peço isso, né, depois vocês leiam na casa de vocês os versículos que estão aqui na confissão. Então, Romanos 9:11 diz assim a palavra do Senhor: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. E o 16 que diz assim: assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, o que nós falamos? Já até respondemos isso na primeira questão, no primeiro parágrafo, porque ele acaba afirmando isso. Aqui ele é uma confirmação das bênçãos que vem de Deus, né? Eu disse para vocês agora no resumo: o verdadeiro cristão perseverará com certeza por causa do chamado de Deus, do propósito de Deus. Agora, aqui isso afirma mais explicitamente no segundo parágrafo, ou seja, de que eu vou perseverar porque eu sou forte, né? Mais do que aquele que não persevera. É isso que acontece? Não. Eu vou perseverar por causa das promessas de Deus, por causa daquilo que Deus está comprometido no Evangelho de Jesus. Então, vou ler aqui que a confissão alista várias, digamos assim, verdades que vêm de Deus que me dão certeza de que eu vou perseverar, né? Olha só, esta perseverança dos santos depende não do seu próprio livre-arbítrio. Nós já estudamos aqui o livre-arbítrio. Livre-arbítrio o que é? É aquela faculdade humana, né, de seguir a Deus ou não. E é claro que o homem, antes da regeneração, ele não segue a Deus. Ele não consegue, o coração dele é mau, mas quando vem o Espírito Santo, ele então dá essa capacidade para ele. Mas no final das contas, não depende do livre-arbítrio do homem, no sentido de que é o homem que decide, de que é o homem que determina, né? Porque se fosse depender só do homem, olha, vejam só, que para nós crermos em Jesus, para nós nos arrependermos, ele teve que operar em nós, né? Então, em última instância, não depende de nós, depende dele. Não depende do próprio livre-arbítrio, mas da, olha só, imutabilidade do decreto da eleição. Deus decretou que eu fosse chamado e salvo. Deus me elegeu para a salvação, né? Então depende disso, depende da minha vontade, em última instância, do meu livre-arbítrio, mas depende da vontade soberana de Deus. Ele que escolheu, e nós lemos aqui claramente: aos que predestinou, a esse chamou, Romanos 8:30, né? Continua assim: que flui a partir do livre e imutável amor de Deus. Ou seja, Deus, essa bênção da eleição flui do amor de Deus. Deus me amou. Deus ama a todos? Sim, Deus ama a todos, mas existe aquilo que a gente chama de um amor pela sua esposa. Quem é a esposa de Deus? De Cristo? A igreja, né? Então ele amou esse povo de forma especial, é um amor salvífico, eletivo de Deus. Então que ele me escolheu, ele nos amou, e esse amor é livre e imutável. Esse amor de Deus, o Pai, sobre a eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, ou seja, Deus me escolheu, Deus me amou, e Jesus Cristo veio e morreu por mim na cruz, e eu estou unido com ele, porque a confissão continua dizendo assim: sobre a eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo e da união com ele, né? Então, ele me salva por causa dos méritos de Jesus, não são os meus méritos. Ele enviou Jesus para me salvar, para morrer por mim numa cruz, e eu estou unido com Jesus. E continua, aí ele fala assim, né, sobre a eficácia do mérito e intercessão de Jesus, da união com ele, da promessa de Deus, que Deus prometeu salvar aqueles que creem em Jesus, né? Eles que confiam em Jesus, e esses são evidentemente os eleitos, da permanência de seu Espírito. O Espírito Santo permanece em nós, ele nos é dado, inclusive diz a Bíblia, como um selo, e um selo é uma marca, digamos assim, é aquilo que vai me marcar para a salvação, é uma garantia, né, para a salvação.
e da semente de Deus dentro deles, ou seja, nós temos a semente de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra do Senhor, nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo, e da natureza do pacto da graça. Nós já estudamos aqui na nossa série de doutrinas do pacto da graça, né? Então esse pacto da graça de Deus, que Deus faz conosco através de Jesus. Jesus é aquele cordeiro prometido no Antigo Testamento. Então o pacto da graça, ou a nova aliança que vem com Jesus, ela é inquebrável, irmãos. Essa aliança não vamos dizer assim, mutável, né? Deus, ele fez uma aliança eterna com o seu povo. Então é possível que aqueles que estão nesse pacto venham se perder. E de todas essas coisas vem a sua certeza e infabilidade. Ou seja, é impossível que se percam. Por quê? Porque para nós nos perdermos, Deus teria que mudar. Deus teria que deixar de nos amar. A eleição teria que ser mutável. A eficácia do sangue de Jesus teria que ser questionada. Jesus morreu por nós, mas nós vamos agora pagar nosso pecado no inferno, entendeu? Quer dizer que Jesus já morreu por nós, nós vamos pagar agora os pecados no inferno? Ainda não, ele já morreu, ele já pagou por nossos pecados, né? As promessas de Deus e a permanência do Espírito Santo não são garantia. Quer dizer que o Espírito Santo permanece, mas depois o Espírito Santo perde a batalha. Não é uma garantia, né? Aí eu me perco, aí o diabo vence, né? E me leva de Deus, me rouba de Deus, digamos assim. Então, a semente está em mim, a palavra está em mim, o Espírito Santo está em mim, mas de repente o mal vence e eu me perco. Não, irmãos. Então, não depende de mim, não depende do meu livre-arbítrio, mas depende de todas essas bênçãos que Deus me dá. Deus predestinou e determinou e me deu todas essas misericórdias. Então, por causa dessas bênçãos, é impossível que eu me perca, né? Então, vou fazer um resumo agora desse parágrafo aqui. Devido ao decreto de Deus e tudo que decorre dele, é impossível que um cristão verdadeiro se perca, né? Então vou repetir aqui, tá? Devido ao decreto de Deus, vou acrescentar aqui, né? Na eleição, tá? E tudo que dele decorre, é impossível que um verdadeiro cristão se perca. Tá? Ok. Vamos ver agora, meus irmãos, Mateus 26, 70. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Mateus 26, 70. (69) em diante. Pode ler esse texto aqui, que é muito interessante. Ora, 69 em diante, tá? Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora do palácio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Né? Então, esse aqui é um exemplo clássico nas Escrituras de queda, né? Queda no pecado de uma pessoa, uma pessoa realmente salva. Vamos ver o terceiro parágrafo que diz assim: Embora eles possam, através das tentações de Satanás e do mundo, da prevalência da corrupção remanescente neles e da negligência dos meios de sua preservação, cair em pecados graves e por algum tempo continuar neles,
Quando eles assim correm no desagrado de Deus, entristece o seu Espírito Santo, vindo a ter suas graças e consolos enfraquecidos, têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Ainda assim, eles renovarão o seu arrependimento e serão preservados pela fé em Jesus Cristo até o fim. Irmãos, aqui Pedro é um exemplo disso. Você lembra que Jesus alertou Pedro? Pedro, tu vai me negar. Aí Pedro disse, eu morro pelo Senhor. Lembra disso, né? Ele não estava confiando na graça, mas ele estava confiando na sua própria determinação. Aí ele caiu. Né? Então, um cristão verdadeiro pode passar por isso. Nós até estudamos que, inclusive, Deus até permite certas quedas. Não é que Deus induz ao pecado, jamais. Mas Deus permite certas quedas para que o cristão mesmo aprenda que ele não deve brincar com o pecado, que ele deve vigiar mesmo, que ele deve ter cuidado, que ele não deve confiar em si, mas ele deve confiar na graça de Deus e ter cuidado com as suas fraquezas. Né? Então aqui a confissão diz assim, embora eles possam através das tentações de Satanás não para de nos tentar. O mundo é uma tentação. Né? E da prevalência da corrupção remanescente neles. Existe ainda uma corrupção remanescente neles, nós não somos perfeitos, nós temos que lutar contra a nossa carne, né? E da negligência dos meios da sua preservação. Por exemplo, o cristão começa a deixar de orar, começa a deixar de ler a Bíblia, começa a quebrar o dia do Senhor, começa a ir se afastando e deixando de usar os meios, né, os meios de graça, e ele começa a se envolver muito com certas amizades ou com certas conversas e tal. Então ele vai, digamos, aí ele diz assim, não, mas eu posso, eu sou forte, igual Pedro, né? Aí o que pode acontecer com ele? Quando eles incorrem, aí diz assim, dos meios de preservação, possam, né, através da tentação, cair em pecados graves e por algum tempo continuar neles, como Pedro. Pedro caiu em pecado grave, ele negou que conhecia Jesus 3 vezes. Né? Quando eles incorrem no desagrado de Deus, entristece o Espírito Santo, ou seja, eles desagradam a Deus. E eles então perdem aquela comunhão, eles não perdem a salvação, mas eles perdem aquela comunhão, aquela paz, digamos assim, com o Espírito Santo, e tem as suas graças e consolos enfraquecidos. Enquanto nós estamos no pecado, não nos sentimos bem, e nós não temos a paz de Cristo. Isso aí é impossível no pecado ter isso, né? Os consolos são enfraquecidos, os corações são endurecidos. Isso é um perigosíssimo problema. A pessoa vai se acostumando com o pecado, a consciência vai ficando enfraquecida, o coração vai ficando endurecido, consciência ferida, prejudica e escandaliza os outros. Né? Então, imagine um cristão, quando ele começa a se afastar, as pessoas começam a ver, e isso é um mau testemunho, e isso entristece os outros cristãos, e até induz os outros cristãos àquele caminho mau. Né? Atraem sobre si juízos temporais. Por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, ela comete um pecado, ela pode, por causa desse pecado, por exemplo, pegar uma doença. Não pode? Sei lá, certos atos pecaminosos levam a doenças. E um cristão pode passar por isso. Juízos temporais, ou seja, pode perder o emprego. Né? Um cristão que começa a fazer corpo mole, não trabalhar direito, sabe? Perde emprego. Juízos o quê? Temporais. Então ela vai sofrer. Mas eles podem passar por isso? Pode, irmãos. Pode. E vejam, isso aqui não é desculpa para ninguém cair nessas coisas. É um alerta. Cuide da sua vida espiritual para que você não passe por isso. Não siga o exemplo de Pedro. Por que a Bíblia colocou o exemplo de Pedro? Nesse caso, porque Pedro estava autoconfiante. Não siga o exemplo de Pedro. Olhe para Jesus. Não brinque com o pecado. Não deixe de usar os meios de graça. Aproxime-se do Senhor, porque essas coisas que acontecem conosco, que podem acontecer conosco, elas vão trazer prejuízos para nós, vão desagradar a Deus, principalmente. Esse é o grande problema. Vão trazer prejuízos para nós, vão trazer prejuízos para o próximo. Não brinque com o pecado. O pecado é coisa séria.
né? Então, mas pode passar por isso? Pode. Mas eles vão se perder? Não. Eles serão renovados o seu arrependimento e serão preservados pela fé em Jesus. O que é que Pedro fez depois que ele negou Jesus? O que é que ele fez? Chorou. O que é esse choro? Bem-aventurados os que choram. O que é esse choro? O choro de arrependimento, né? Porque Pedro era de Deus, Pedro era um crente verdadeiro, então ele se arrependeu. Então, um resumo aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, meus irmãos. Um verdadeiro cristão pode cair em pecados por suas negligências, mas ele será renovado para a fé e o arrependimento. Tá bom? Então, o cristão pode cair em pecados por sua negligência, mas eles serão renovados para a fé e arrependimento. Vou acrescentar aqui, tá? Perseverando até o fim. Bom, eu queria agora entrar, nós temos ainda alguns poucos minutos, mas ainda dá para a gente ver pelo menos um parágrafo, talvez os dois ainda que estão na nossa frente. Nós vamos entrar agora na outra doutrina. Então essa é a doutrina da perseverança dos santos, né? Então, vamos entrar agora na outra doutrina, que é a doutrina da segurança da graça e da salvação. Aqui eu preciso dizer o seguinte: essa doutrina, ela vem, veja a ordem lógica, né? Nós já estudamos Cristo mediador, estudamos sobre o chamado do Espírito Santo, estudamos sobre as bênçãos que Ele nos dá. Quais são as 3 bênçãos que nós estudamos já? Adoção, justificação, santificação. Estudamos sobre as boas obras, estudamos sobre a perseverança dos santos. Agora nós vamos estudar algo que acontece em meio a todas essas bênçãos que Deus nos dá. É a certeza da salvação, né? Então, um cristão, é outra pergunta agora que vai ser respondida neste capítulo. Um cristão pode ter certeza de salvação? Um cristão deve ter certeza de salvação? São 2 perguntas, né? Poder e dever. Ele pode? Primeira pergunta, se ele pode, ele deve ter certeza de salvação? Né? É um dever. Ele pode ter certeza? Ele ele deve buscar essa certeza? Então são essas coisas que eu quero tratar com vocês aqui nesse capítulo, né? Vamos ler aqui, vou ler o primeiro parágrafo. Embora os que creem temporariamente e outros homens não regenerados possam em vão iludir-se com falsas esperanças e presunções carnais de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esta esperança deles perecerá. Tá? Eu vou lendo e explicando já. Então isso aqui é o seguinte: existe aquilo que nós podemos chamar de falsa certeza de salvação, que é de homens que não foram regenerados e que eles se iludem com falsas esperanças e presunções carnais, né? Então eles dizem, por exemplo, Jesus falou lá em Mateus, vamos ler aqui, vamos ver, a gente lê Mateus 7:22, né? Mateus 7:22. Mateus 7:22. Que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer o quê, né? Mateus 7:22. Diz assim a palavra do Senhor. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Isso aqui é aqueles que achavam que eram salvos porque eles profetizavam, eles pregavam, eles expulsavam demônios, olha só, e eles faziam muitas maravilhas. Você sabe que teve um na Bíblia que expulsou demônios, que fez milagres junto com os apóstolos, que pregou junto com os apóstolos e era um traidor. Quem é ele? Judas. Essas coisas não significam que a pessoa está salva, entendeu? Tem gente que, eu estou salvo porque eu
sou ativo na igreja, porque eu prego, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas aí Jesus vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, essas pessoas, era só essas coisas que elas faziam, mas elas não amavam Deus, os mandamentos de Deus, elas viviam no pecado, servindo ao pecado. Aquilo era tudo uma capa, né, que escondia a realidade no coração que não ama Deus, né? Então isso aí é presunção, isso é falsa certeza, e isso acontece. Nós devemos evitar isso. Nós não queremos saber disso. Isso aqui é um alerta para que nós evitemos esse tipo de falsa certeza que se baseia em coisas que, no final das contas, não quer dizer que a pessoa está salva, né? A pessoa tem só uma religiosidade, às vezes parece que é cristã e tudo, mas falta evidências verdadeiras, né? Mas aí a confissão continua assim: mas quanto aos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus, o amam com sinceridade, procurando andar em toda boa consciência diante dele, esses podem nesta vida certificar-se de que eles estão em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Esta esperança jamais os envergonhará. Então, aqueles que têm esses sinais que realmente mostram que a pessoa é cristã, né? Porque nós vamos trabalhar muito agora com a questão da árvore e os frutos, né? Se você vê assim, um açaizeiro, você diz assim: é açaizeiro. Por quê? Porque tem a forma de açaizeiro, ele tem o fruto, que é o açaí, diferente de outras árvores. Então, um cristão verdadeiro, há sinais, há evidências, né, que ele é realmente um cristão. Pelos seus frutos os conhecereis, diz o Senhor Jesus. Então, aqueles que realmente creem no Senhor Jesus, então eles creem realmente em Jesus como Salvador deles, eles o amam com sinceridade, eles procuram andar em toda boa consciência diante dele, que aqueles lá não faziam. Eles expulsavam demônios, faziam um monte de coisa, mas não amavam Jesus, não criam nele e não queriam saber dos mandamentos dele. Eles podem, nesta vida, esses que têm esses sinais, certificar-se de que estão em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória. Esta esperança jamais os envergonhará. Então eles podem, alguém pode ter certeza de salvação? Pode. Sim, a resposta é sim. Não a falsa certeza deve rejeitar isso, mas aqueles que são crentes, que amam o Senhor, que procuram andar com boa consciência diante dele, pode certificar-se de que estão em estado de graça. E isso trará regozijo. E isso trará regozijo na esperança, e essa esperança não os envergonhará. Ou seja, essa certeza não é decepcionante. Ela pode existir, e ela deve existir, na verdade. Ela deve ser buscada, né? E ela não decepcionará. Tá bom, meus irmãos? Então, acabou o tempo, a gente vai orar já. Então, eu vou ficar aqui. Nós fizemos 4 parágrafos hoje, né? Aí, semana que vem, vocês podem anotar aí, a gente continua do segundo. Mas eu queria encerrar com Romanos 5:2, tá? Eu vou dar o resuminho aqui desse parágrafo ainda. Romanos 5:2. Irmãos, se tiverem perguntas, vocês podem fazer agora ou podem vir conversar comigo, irmãos. Fiquem bem à vontade para vir conversar, tratar dessas doutrinas. Diz assim, 5:2, pela qual, vou ler o 1 e o 2, né? Não tem como deixar de ler. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora o versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essa esperança, ela não confunde, ela não decepciona, e ela deve ser buscada. Eu vou colocar aqui o resumo. Um cristão pode ter certeza da sua salvação. E esta certeza é genuína quando se evidencia na fé, no amor, na obediência
a obra da graça no coração. Ok? Esperar os irmãos anotarem então e a gente vai orar. Vamos orar então, meus irmãos. Dá aqui para vocês um tempinho para tomar um cafezinho, ficar perto do a gente começa depois a escola dominical. Vamos orar. Pai, obrigado porque pudemos nesta manhã estudar, Senhor, esses assuntos tão gloriosos. Nos fortaleça na fé, na verdade, e que nós possamos perseverar, esperando sempre em Jesus, na sua graça. E conceda, Senhor, que todos nós tenhamos a certeza da salvação, que é uma certeza que traz regozijo na esperança, que não será decepcionada, Senhor, que isso esteja em nós, em sendo construído, fortalecido, em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome sempre, Jesus. Amém. Meus irmãos, pensem assim, para a gente encerrar, né? Jesus morreu na cruz para nos salvar. E Ele quer que nós tanto creamos nele, e encerrar com isso, como nós saibamos que nós somos dele. Ele não quer que a gente fique assim, sabe, na incerteza. Então vamos buscar isso, né? Pela graça que todos nós tenhamos essa certeza.